Boa noite, meu nome é Paulo, minha dupla é Gustavo e a gente vai apresentar sobre a segurança no Linux. Uma breve introdução, né? O Linux ele é um sistema seguro, porém não é invulnerável, e assim como nenhum sistema. E 90% da segurança do sistema ela depende da configuração que é feita para esse sistema. E isso vai depender dos acessos e das permissões que você vai dar para o usuário. Essa segurança ela tem que ser feita em camadas, bloqueando possíveis acessos que venham a vulnerabilizar o sistema por parte do usuário. Por que a segurança no Linux é um tema importante? A gente tem visto o crescimento de ataques direcionados a servidores Linux, porque o Linux ele tem dominado os servidores, a nuvem e os containers. Alguns erros comuns que levam a esses ataques: permissões abertas, SSH fraco e serviços desnecessários. Alguns fundamentos da segurança no Linux. No Linux você tem uma estrutura de permissão RWX com esses agentes aqui, usuário, grupo e outros, onde o usuário é dono do arquivo, o usuário ele pertence a um grupo e outros são outras pessoas que acessam o sistema. E esses agentes eles podem ter essas permissões RWX, que é read, write e execute. E assim você consegue fazer um controle dos acessos e das permissões que cada usuário vai ter no sistema. Outro fundamento, né, é a autenticação segura, que é o SSH por chave e de preferência não por senha. Eu vou falar um pouco agora sobre o SSH. O que é o SSH e como ele funciona? O SSH é uma forma segura e padrão de acessar computadores e servidores remotamente. Ele usa criptografia para proteger todas as informações enviadas, como senhas, comandos e dados, e permite a autenticação por senha ou chave criptográfica, sendo a chave criptográfica o método mais seguro e mais recomendado para você utilizar o SSH. Para que serve o SSH? Para acessar servidores Linux remotamente, o que permite que você consiga administrar os sistemas de qualquer lugar, e também pode criar túneis seguros para outras conexões, além de executar comandos e copiar arquivos via SSP ou SFTP. Um exemplo de acesso SSH. Um primeiro passo para você gerar um acesso para o SSH é gerar as chaves do computador através do comando em tela. E isso vai criar um par de chaves, privada para o terminal e pública para o servidor. E com esse par de chaves, o segundo passo é enviar a chave pública para o servidor, copiando o ID e colocando nesse diretório ssh/authorized keys. Aqui a gente tem um exemplo de uma tentativa de acesso a um servidor. Você tem o SSH, aí o usuário, arroba e o endereço que você quer acessar. O ideal é sempre desativar o login por senha para que o servidor fique acessível apenas via chave criptográfica. Como é que faz para desativar esse login por senha? No servidor você usa esse comando e você altera as configurações que vão aparecer ali, né? Você altera o password authentication para no e o permit root login para no. Aí você reinicia o serviço utilizando esse outro comando e agora apenas quem tem a chave privada consegue entrar no servidor. O hardening essencial. O que é o hardening? O hardening é o processo de fortalecer a segurança do sistema, reduzindo riscos, fechando brechas e eliminando tudo que não é necessário. Em outras palavras, é deixar o Linux mais seguro, removendo serviços inúteis, ajustando permissões e configurando o firewall e aplicando as boas práticas. Como faz o hardening? Através de atualizações e patches, você tem que manter o kernel e os pacotes atualizados. Algumas ferramentas que o Linux disponibiliza para fazer isso é o apt-get upgrade, o DNF upgrade e o unattended upgrades. Redução da superfície de ataque, que é desativar serviços desnecessários. Uma ferramenta que pode ser utilizada para isso é o Nmap, para verificar as portas que estão abertas.
e fazer o bloqueio delas por meio do firewall. E aqui você tem o firewall e rede, também faz parte do hardening. No Linux você tem o iptables e o nftables. O iptables é uma versão mais antiga do firewall, mas que ainda é muito usada porque ele é muito robusto e permite uma configuração mais personalizada. E o nftables é o firewall mais recente das versões mais atuais. E ele é menos complexo que o iptables, porém há um debate se ele não é menos seguro também por causa disso. Algumas regras fundamentais, né, para o firewall e para a rede, né? Você deve permitir o SSH, bloquear as portas que não estão sendo usadas e permitir apenas serviços essenciais. Um adicional que pode ser utilizado é o fail to ban para proteger o SSH. O que é o fail to ban? O fail to ban é um monitoramento do log de acesso do SSH. A partir do momento que você está tendo muitas requisições por um mesmo IP para esse SSH, você vai ter o bloqueio desse IP para evitar um ataque. E também é importante para o hardening o monitoramento e os logs. Você tem os logs mais importantes, né? O journal.ctl, o /var /log outlog e também algumas ferramentas de auditoria que podem ser usadas para fazer esse monitoramento. Uma bastante utilizada é o AuditTD. Agora o Gustavo vai falar um pouco sobre a segurança no Linux. Segurança avançada. C Linux e AppArmor. O que são e o que fazem? C Linux é um mecanismo avançado de segurança baseado em controle de acesso mandatório, MEC. Ele foi originalmente desenvolvido pela NSA e depois integrado ao Linux. O que é o C Linux? O que o C Linux faz? Ele controla o que cada processo pode acessar, arquivos, portas, dispositivos, etc. Ele garante isolamento forte em aplicações, reduz o impacto de invasões, mesmo se o serviço for comprometido, o invasor fica extremamente limitado. Ele possui políticas muito rígidas e detalhadas, atua como uma camada extra de segurança além das permissões tradicionais do Linux. Agora, o que é o AppArmor? AppArmor é um sistema de segurança baseado em Mac, similar ao C Linux, porém com abordagem diferente. O que o AppArmor faz? Ele restringe programas a um perfil com permissões pré-definidas, controla acessos a arquivos, redes, capacidades de kernel e etc. É mais simples de configurar que o C Linux. Também limita o impacto de invasões. Então, ambos conseguem limitar o impacto de invasões, dando maior proteção ao sistema. Segurança avançada, containers e isolamento. Docker e Podman. O que são? Docker e Podman são plataformas de containerização usadas para criar, empacotar e isolar aplicações dentro de containers. Esses containers incluem tudo o que a aplicação precisa, como dependências, bibliotecas e configurações, garantindo que ela rode da mesma forma em qualquer ambiente. O Docker utiliza um daemon central. O Podman não usa daemon e funciona de forma mais próxima ao modelo tradicional do Linux. E o que fazem? Criam e executam containers de forma leve, rápida e portátil. Isolam o processo garantindo segurança e evitando conflito entre aplicações. Facilitam o deploy, testes e escalabilidade de aplicações. Permitem gerenciar imagens, redes, volumes e serviços. Podman também pode substituir o Docker de forma mais compatível, podendo rodar containers sem privilégio, rootless. Boas práticas checklist de segurança, senhas fortes mais MFA, SSH por chave, backups criptografados, atualizações automáticas, firewall ativo, monitoramento constante, usuários com permissões mínimas, logs centralizados,
containers com imagens confiáveis, desabilitar serviços desnecessários, bloquear portas não usadas e se Linux e AppArmor habilitado. Então, todas essas práticas conseguem reforçar melhor a segurança do sistema. Chegamos à conclusão. A segurança é proporcional às camadas de proteção que foram implementadas. Então, quanto mais camadas de segurança você adicionar ao seu sistema, mais ele vai estar protegido contra invasões, assim, estando mais seguro. A configuração importa mais do que o sistema. Um Linux seguro depende de manutenção contínua e não de uma ação única. Então, tem que estar sempre em manutenção para ter maior fluidez.